Bom, pessoal, agora que já deu o tour na ferramenta, é hora de pôr a mão na massa, né? Chega de enrolação, vamos lá. Essa aula ela é focada em frame. O que que é o frame, né? Na tradução literal, frame é como se fosse uma moldura, um quadro. É onde vai ser a nossa folha de trabalho. Então, pode ser uma A4, pode ser uma folha de celular. Você vai entender que, vamos imaginar aqui, ó, vamos trazer um primeiro conceito aqui para vocês. Cadê eu aqui? Opa, apareci. Vamos imaginar que seja essa parte cinza seja uma mesa de, de trabalho e o frame é como se fosse uma folha. Inclusive, vamos no nosso primeiro atalho, que é a letra F. E é esse íconezinho aqui, como se fosse um jogo da velha. O que que acontece? O frame, quando você clica nas ferramentas de frame, como eu disse para vocês, o lado direito ele é bem dinâmico. Então ele vai trazer todas as opções aqui de frames que a gente vai trabalhar. Então, eu posso escolher que eu vou fazer uma tela de celular, por exemplo. Então eu vou pegar aqui um iPhone, ou eu vou pegar, por exemplo, um Android. Peraí que eu saí da minha ferramenta, voltei. Vou pegar Android. E a partir do momento que eu clico, ele até sai da ferramenta, porque ele entende que você vai trabalhar dentro dela. E aqui, ó, por exemplo, um Android grande. Então, toda vez que eu estou adicionando uma, um frame novo, dentro dos meus layers, ele está adicionando aqui, ó. Ele adicionou o primeiro que eu adicionei, que foi esse pequenininho aqui, depois adicionou esse, depois adicionou esse. Então, é como se fossem empilhamentos, né? O layers, inclusive, ele funciona como se fosse empilhamento de coisas. Inclusive, às vezes você vai ver uma coisa em cima da outra. É só a ordem que você precisa mexer nos layers. Aqui eu até fiz de propósito um layer pequeno, que você pode simplesmente pegar a ferramenta de frame e criar um frame do tamanho que você deseja. Então, por exemplo, eu quero um frame desse tamanho aqui. Inclusive, toda vez que você seleciona um objeto no Figma, ele fica com essa cor azul e você pode clicar e arrastar. Inclusive, ele traz até as dimensões ali embaixo do tamanho que ele está ficando. Mas vamos imaginar que você começou com esse frame e você fala, não, eu acho que eu vou precisar seguir esse padrão aqui de iPhone. E aí você vai ver que tem essa forma de frame aqui, ó. Você pode vir aqui e falar, não, eu quero esse formato, tá vendo? O que que muda de uma coisa para outra? Quando você clica no frame, ele já traz direto, ele traz renomeado. Nada impede que depois você vá lá e mude. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse iPhone e vou deixar ele tamanho pequeno. Só que acontece, você viu que ele não mudou o nome? Então, quando você clica, você cria por lá, ele já traz o nome do que você criou. Quando você clica na mão, assim, arrasta, ele só traz um nome genérico. Frame 1, Frame 2. Então, não necessariamente tendo o nome é que ele vai ter necessariamente a medida. Então, ó, ele até me fala a medida que eu estou seguindo aqui, mas não, vou voltar pro iPhone. E aqui a gente tem várias folhinhas de papéis para trabalhar. Inclusive, vocês vão vendo que conforme a gente vai criando, essa barra aqui da direita, ela vai configurando para trabalhar com o frame, certo? E aí, eu vou aproveitar o frame e vou trazer alguns conceitos do Figma. Essa parte aqui, inclusive, deixa eu ver se consigo dar um zoom, acho que eu não consigo, é onde praticamente todos os componentes vão ter essas configurações. Porque o que acontece? Aqui é onde, deixa eu até fazer, ó, deixa eu pegar um quadradinho aqui, só para vocês entenderem, vou trabalhar em cima desse. Você viu que aqui eu tenho o eixo X, que ele está em 27, eu vou por 0, só para vocês verem, ó, ele vai colar do lado, e o eixo Y, que também pode ser 0. Então ele vai colar lá, e eu sei que meu eixo X e Y está zerado. E aí ele vai colar no eixo 0 ali, então a gente tem um eixo aqui de coordenadas que está 0. E aqui a gente tem a largura, que é o width em inglês, que você pode pôr também um valor, e você pode ir aumentando. Aqui também, vou pôr um valor também 100, 100. E aí você vai mexendo nas configurações. Aqui também tem uma configuração de inclinação. Você pode pôr assim 45 graus, ó, ele inclina. E você tem uma configuração de bordas arredondadas. Inclusive, ela pode ser configurada de dois jeitos. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque na próxima aula a gente vai ter só uma aula só sobre formas, então eu não quero entrar no mérito. Eu vou falar muito mais de eixo X e Y e largura e altura. Inclusive, eu tenho um cadeado aqui.
que é um cadeado que eu falo para ele, ó, não saiam da minha proporção, mesmo que eu arraste loucamente ali minhas formas, ele vai manter a proporção certa desse quadrado. Então, eu vou só colocar aqui 100% para ficar um quadrado perfeito. E eu vou colocar esse quadrado. Se eu mexer aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Inclusive, eu entendi que ele só mantém a proporção, tinha esquecido desse detalhe, se eu seguro o Shift. E aí, clico e arrasto, o Shift ele mantém a proporção. Se não, ele quebra ali. E aí, esse cadeadinho, ele serve muito mais para caso eu venha aqui e digita, por exemplo, 200. E o do lado vai seguir a proporção. Tá vendo? Eu podia aqui ter 100 e ter o cadeado também, e a minha proporção também ela ia se manter. Então eu vou por 100, aqui vai ficar 50, tá vendo? Se eu tiro esse cadeado, eu fico livre. Eu tenho 200 aqui, o 50 se mantém, eu tenho que vir na mão e colocar, entendeu? Então aqui a gente configura a localização dele horizontalmente, verticalmente, inclusive se você colocar a seta para cima e para baixo, ele vai mexendo. Se você segurar o Shift, ele dá uns saltinhos maiores ali conforme você vai configurando, tá vendo? Beleza. Então, hoje a gente está trabalhando nessa forma. Inclusive, quando a gente falou de layers, e eu falei para você que empilhei os layers, dentro dos frames, cada um tem seus layers também. Então, eu vou vir aqui agora, vou colocar uma bolinha. Você vai ver que a bolinha ela vai ficar em cima do retângulo, ó, viu? Eu posso vir aqui, duplicar essa bolinha. Você vai ver que ela vai jogar para o outro, ó, tá vendo? Então eu tenho dois elementos aqui dentro do frame 1 e tenho um elemento aqui no iPhone 13 mini. Eu posso também tanto pegar para cá e arrastar e trocar de layer, tá vendo? Às vezes vocês vão perceber que vocês vão abrir um protótipo ou alguma coisa e não vai ter nada no protótipo. Por quê? Às vezes eles estão aqui em cima, mas eles estão para fora. Tá vendo? Eles estão para fora do frame. Parece que eles estão dentro do frame, mas eles não estão dentro do frame. Então é sempre bom observar se os elementos que você tá usando, eles estão dentro do frame aqui, ó. E aí você vê que ele até cria uma setinha, ó. E aí você pode abrir e fechar para ter uma visualização deles, tá vendo? Inclusive, vou aproveitar aqui, que eu não sei em que momento que a gente vai falar disso. Dentro dos layers eu consigo esconder um objeto, tá vendo? Consigo falar, não quero ficar vendo isso aqui. Ou eu falo, ó, isso aqui é tão importante que eu não quero que ninguém mexa, até eu vou deixar bloqueado. Porque eu não quero que na hora que eu selecione ele. Porque ele é importante ali, ele vai ficar ali, então eu consigo bloquear esse elemento ali dentro das minhas seleções. Inclusive, não só para objetos, tá? A gente consegue bloquear frames também. Então eu posso simplesmente bloquear esse frame, então eu não consigo editar ele até o momento que eu desbloqueio. E também eu posso até ocultar esse frame, falar, não, eu não quero que ele seja exibido por algum motivo. Às vezes você está criando ali, você fez alguma coisa, você quer, tipo, vou experimentar outra coisa, então você acaba bloqueando. Inclusive, esse bloqueio ele tem alguns atalhos, ó, eu consigo colocar ele aqui como bloqueado, aqui, ó, e ele tem um atalho, que é Shift Command L. Eu posso bloquear, eu posso desbloquear ele, ó. Aqui eu estou dando comando agora, bloqueando e desbloqueando ele. E até um ponto um pouco óbvio, mas é interessante falar, quando você bloqueia o frame, tudo que está dentro dele está bloqueado, né? Então você não consegue mexer nada que está dentro dele. Então, e mesma coisa ocultar. Se oculta, tudo que está dentro dele é ocultado também. Certo? Bom, agora na próxima aula a gente vai falar sobre formas. Então, frames aqui eu acho que já deu uma visão geral de como que funcionam esses frames. Então, são basicamente, dando um resumão, folhinhas de papéis, que é onde vai ter nossa arte. Inclusive, só vou dar uma última introdução, que eu não passei por todos. A gente tem alguns formatos de redes sociais também. Então, quero fazer um post do Instagram. Eu quero, por exemplo, tem um post do Instagram Stories, tá vendo? Então, aqui vai ser a arte do meu cliente. Então, aqui eu consigo, vai ser o quadradinho do Instagram ali, que eu consigo trabalhar. Então, o Figma, ele criou essas sessões conforme o uso que a pessoa vai fazer. Inclusive tem até papéis, ó, A4, A3, às vezes você quer fazer um PDF, né?
Tem alguns formatos arquivados aqui de telefones antigos. Tem até coisas que dá para usar, por exemplo, como capa do arquivo, como coisas para comunidade. Tem até coisas, ó, para celular, tá vendo? Umas coisinhas bem avançadas. Então é isso, gente. Pensem no seu projeto, pensem no que você quer fazer. Conforme você for precisar, você usa o formato ali que vai fazer sentido para vocês. Inclusive, a gente vai falar sobre preenchimentos, bordas, efeitos mais para frente, mas basicamente aqui você consegue já mexer na cor do seu frame, tá vendo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, combinado? E é isso, gente. Até a próxima aula.